Bom, estamos ao vivo aqui. Bom dia, boa tarde. Bom dia, Felipe, nosso intérprete de Libras. Qual o seu sinal, Felipe? Aí, esse é o seu sinal? Vocês têm sinal? O Milton não deve ter sinal. Você tem sinal, Bruno? Não. Não, o Bruno, você imaginava. Eu não consigo fazer sinal, Cid. Eu só faço aquele sinal italiano, aquele que é... Não, mas porque é o seguinte, os surdos, né, quem fala Libras, eles não falam o nome da pessoa. Né? O Milton, não sei se você sabe, cada um tem um sinal. Né? Felipe, mostra o meu sinal aí para o Milton. O meu sinal. Qual que é o meu sinal? Você não sabe? Não, mostra aí, Rafael, qual é o meu sinal. Assim, ó. O sinal assim. Tira o chapéu. Tira um boné. Tira o chapéu. Não. É porque eu uso no inverno, eu uso boina, eles deram um sinal para mim no inverno. Então, é como assim, uma boininha, mas não tem nada a ver, porque metade do ano eu não uso boina. Então, um sinal que só vale legal meio. Isso. É bom, mas de qualquer jeito, viu, Milton? É um apelido, né? Funciona como um apelido, mais como um nome. O Milton não sabe. Legal. Milton? Em Libras, você não fala o nome, cada um tem um sinal próprio, né? Então, você vai falar para a comunidade surda, porque geralmente é um surdo, né? Ou alguém da comunidade, intérpretes também, que podem dar um sinal para você. Você não se autodá um sinal. Ele tem que ser dado para alguém. Tá ótimo. Já aprendi mais uma com o Cid hoje aqui. Parabéns, obrigado. Bom, mas aprendendo com você. Essas lives elas são exatamente para isso, para continuar gerando e difundindo conhecimento, né, de vanguarda, conteúdo de vanguarda, né, informações relevantes nessa época que nós estamos vivendo. Só para dar uma introdução rápida, né, e para contextualizar, nós estamos aqui fazendo o quê? Comemorando o aniversário de 15 anos da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência de São Paulo. Comemorando por quê? Não sei se vocês têm a dimensão, mas a criação da Secretaria 15 anos atrás foi um marco tremendo no movimento político das pessoas com deficiência no Brasil. Né? Foi a primeira secretaria, ela ensejou, inclusive, a criação de várias secretarias aí pelo Brasil, tanto no plano municipal como no plano estadual. A própria Secretaria de Estado aqui de São Paulo é meio que um filhote, né, uma consequência desta secretaria. Então, a gente, né, eu me vi nessa situação, né, de comemorar os 15 anos e pensei, bom, a gente tem que fazer uma grande comemoração. Como vocês sabem, nós vamos fazer um seminário internacional, dia 2 e 3 de abril. Vocês estavam convidados, o Milton estava convidado para falar sobre longevidade. Paralelamente, a gente tinha um grande evento com a Fundação Fernando Henrique Cardoso. Né? Era nessa que você estava, Milton? Né? Sim, exatamente. Exatamente. A gente tinha um seminário com a Fundação Fernando Henrique Cardoso, mais ou menos na mesma época, tivemos que cancelar tudo. Então, o que nós decidimos? Vamos continuar comemorando. Está tocando alguma coisa aqui. Desliga o e-mail para o... Pode fechar. O que nós vamos continuar fazendo? Comemorando como? Fazendo lives e continuando gerando conteúdo, trabalhando como a gente está. Essas lives servem um pouco para a gente mostrar a cara, para eu, como secretário, mostrar a cara para quem nos segue, né, mostrar que nós somos nativos, e nós estamos mesmo, além do normal course of business, viu, Milton? A gente está lançando, tem toda a gestão dessa crise. Então, além do que a secretaria faz normalmente, todas as atividades, nós comparamos em vários lançamentos que estão acontecendo, de projetos novos. Aí, vou pedir
Quem está falando? Alguém falou aqui. Quer ver? Tem alguma coisa aberta aqui? Não tem? Ah, bom. Foi o Bruno que deu algum pau. Mas é isso. A ideia é comemorar, celebrar os 15 anos da Secretaria, né, mostrando que a gente está nativa, continuando produzindo conteúdo de relevância, vanguarda, tal, e em contato com o nosso público. Então, a gente começou essas lives em abril e vamos, viu, Milton, continuar. Agora eu peguei no ritmo da coisa. Vamos continuar fazendo essas lives durante toda essa crise, que é uma forma aí da gente se comunicar com as pessoas. Antes de começar aqui a bater um papo com vocês, eu gostaria de agradecer, né, a presença de um montão de gente, dezenas de pessoas que já estão com a gente. Né, o Marcelo Ferrari, né, todo o pessoal da secretaria já está conectado, a Débora Piovesan, minha amiga, Paulo Alves, Elisângela Fantes, o Fernando Charles, Marinalva Macedo, minha querida Marinalva, lá de Aricanduva, não é? Noemi Ferreira, bom, já temos dezenas de pessoas aqui nos acompanhando. Bom, vamos esperar o Bruno, enquanto a gente espera o Bruno voltar, Milton, vamos conversando. Eu tenho começado essas lives, Milton, perguntando para o nosso interlocutor, para o nosso convidado, para o nosso amigo aqui, sempre uma pergunta, que é: quem é o Milton Longobardi? Então, eu quero que você conte para quem está nos ouvindo, quem é você? Bem, primeiramente, Cid, quero parabenizar você e pelo esse maravilhoso trabalho que você está fazendo na secretaria aí. E, sem dúvida nenhuma, quando a gente vê que a secretaria tem apenas 15 anos, você vê a dificuldade que você deve estar enfrentando e tem enfrentado, porque ter uma secretaria focada numa necessidade como a deficiência, pessoas com deficiência, e só ter 15 anos, né, quando a deficiência já existe há séculos, né? Então, eu imagino o espaço que você luta para conquistar e dar visibilidade para essas pessoas tão importantes na nossa sociedade. Resumidamente, quem sou eu? Sou uma pessoa que trabalhou mais de 50 anos na iniciativa privada, em todos os tipos de empresa, tanto aqui no Brasil quanto no exterior. Fiz curso de economia na PUC de Campinas, onde foi um curso fantástico, maravilhoso, é uma excelente universidade. Posteriormente, fiz um mestrado em administração em Nova York, onde eu trabalhei também. Enfim, todos esses anos foram em empresas privadas, e quando aconteceu, posteriormente, a minha saída da Nextel, eu, quando já tinha 60 anos, eu tinha dificuldade em me localizar. Olha lá, o Beraldinho está de volta aí. É um prazer estar com você aqui, hein? Mas eu fui para o governo, e casualmente foi no governo aqui de São Paulo, na São Paulo Turismo, onde fiquei por 8 anos lá. Foi aí que eu vi a dificuldade de se enxugar gelo na administração pública, né? Porque você trabalha 24 horas e ainda você não consegue completar quase que nada, e tem mais coisas entrando na linha, e você se sente na obrigação de executar todas aquelas tarefas que lhe foram colocadas. Enfim, foi um aprendizado muito grande. Trabalhei com excelentes profissionais, principalmente com o Caio Luiz Carvalho e a equipe que ele deixou lá.
para trabalhar comigo, foi muito, muito interessante. Tivemos vários sucessos, tanto no AMB, quanto em Interlagos, quanto no turismo da cidade de São Paulo, e posteriormente fui para Campos do Jordão, onde fui secretário de turismo lá, que também foi uma experiência bastante interessante, e aprendi também bastante lá e também dei muito para a cidade. Isso que é uma coisa bastante gostosa. E tenho a felicidade de ter um contato praticamente semanal com o Cid Torquato aqui no nosso prédio. É verdade, né? A gente é vizinho, né? O Milton mora lá no Bretanha. Então, além desse contato profissional que nós temos esse contato pessoal, que agora está meio prejudicado, né, Milton, por essa crise toda. Né? Mas eu não sei se o Beraldinho escutou aí, mas é um prazer estar aqui com você, Bruno, o que você tem feito já na política, as suas realizações, eu tenho acompanhado distante, agora vou acompanhar mais ainda, porque nós já estamos ligados no LinkedIn também, tá? Um prazer estar aqui com você. Beleza. Bruno, eu começo essas conversas perguntando para os nossos interlocutores, né? Quem é o Bruno Beraldin? Conta para quem está nos ouvindo, quem é você? Bom, Cid, eu sou um paulistano de 38 anos, pai do Luca de 13 anos e sempre trabalhei desde cedo. Perdi meu pai cedo, então tive que começar a trabalhar cedo. E com 20 anos me mudei para o interior. Eu estudei arquitetura em São Paulo. Quando precisei mudar para o interior para trabalhar na empresa da família, eu transferi o curso para lá, não me adaptei na arquitetura do interior, um pouco diferente da daqui, fui cursar Direito. Lá, então, cursando Direito, comecei a me envolver com questões, além da administração da empresa, que é uma tecelagem no interior, comecei a me envolver mais com questões do direito de todas as pessoas, né? E aí eu tive a oportunidade de ser vereador na cidade de Galha e fui vice-prefeito lá também. Em 2013, eu me acidentei, fiquei tetraplégico, tenho dificuldade com as mãos, uso uma cadeira motorizada, voltei para São Paulo e comecei a estudar comunicação. Então, comecei a estudar e-commerce, estudar redes sociais, não numa faculdade, mas em cursos diversos, e comecei a participar dessa revolução que a gente vive hoje, que é essa condição que permite hoje a gente fazer uma live, estando cada um na segurança isoladamente, e poder aproveitar melhor isso. Então, é com isso que eu trabalho nos últimos 7 anos. Tive a oportunidade de fazer isso para a empresa, oferecer consultoria nessa área, desde construção de sites, redes sociais e tudo mais, para várias empresas e algumas consultorias também para o poder público. Então, é basicamente o que eu gosto de fazer. Tive a oportunidade de trabalhar com comunicação só depois que me acidentei, e era uma coisa que eu sempre tinha gostado. Então, assim, num resumo breve, esse sou eu. Hoje eu trabalho com a empresa Social In também, que é uma empresa de empregabilidade, uma consultoria de empregabilidade da pessoa com deficiência, porque a gente sabe das dificuldades, a visão da sociedade, a partir do momento que a gente tem uma deficiência, ela muda, né? E isso eu acho que é uma coisa que tem que ser, não digo que combatida, mas construída junto com a pessoa que não tem deficiência e a gente construir essa condição de desenvolver a pessoa com deficiência dentro da capacidade dela para oferecer o melhor que ela tem para a sociedade. Muito bom. Olha, eu resolvi, na verdade, essas lives começaram com uma pessoa só, um entrevistado, uma pessoa só para bate-papo. Depois nós achamos que dava um tempero melhor ter duas. Então é um grande desafio aí da nossa equipe, principalmente da Débora e da Gabriela e da Cláudia que estão fazendo isso, para fazer esses matchmakings, né? Mas eu achei interessante esse matchmaking
que fizeram com Milton, né, e Bruno, porque o Milton tem agora um trabalho, né, Milton? Você, agora, depois que toda essa história que você contou, você tem direcionado a sua atenção para vários projetos, mas um deles é essa questão da longevidade, né? Você discutir e pensar a longevidade sobre vários aspectos, e um deles foi um grande evento, né, que a Coromoda, que a empresa lá do nosso amigo Francisco, fez o ano passado, né? Eu queria que você contasse um pouco dessa sua relação com essa questão da longevidade. Então, obrigado. Olha, é com uma satisfação, eu com 74 anos, que o Francisco Santos, que é um grande empreendedor já de feiras e eventos, junto com a Valesca Santos, investiram num evento chamado Longevidade Expo Fórum, cuja primeira edição foi o ano passado, na qual tivemos a presença do governador, a sua presença lá, Cid fez um belíssimo discurso, e o objetivo desse evento é criar um ambiente de visibilidade para as pessoas longevas, para os deficientes também, enfim, criar um ambiente na qual produtos e serviços possam ser oferecidos e mostrados para essas pessoas. O evento ano passado, que foi final de setembro, foi realmente muito bom. Esse ano nós vamos repetir o evento, mas provavelmente vai ser um evento virtual, né, online, em função das dificuldades do Covid, mas o próximo ano, 2021, nós estaremos novamente presencialmente, como foi feito os demais eventos lá no Expo Center Norte. Nesse evento se tem a oportunidade de fazer trocas, se conhecer produtos, necessidades, enfim. É um ambiente bastante propício, que eu tenho certeza que o Bruno vai gostar de estar presente também. O Bruno caiu de novo aí. Puxa, caiu de novo. Nossa, na hora que eu fui convidá-lo, ele saiu. Ele está virtualmente convidado. Milton, mas vamos falar um pouco mais dessa agenda da longevidade, que é uma agenda tão importante. Ela se cruza, né? Ela se conecta com a agenda aqui da Secretaria da Pessoa com Deficiência, na medida que a gente sabe que a longevidade, né, traz quase que necessariamente deficiências, né? As pessoas vão com o tempo, infelizmente, adquirindo, muitas vezes, não é sempre, obviamente, mas deficiências. Então, no caso, as pessoas vão ficando mais velhas, deficiência auditiva, deficiência visual, às vezes uma limitação motora, né? E, né, em muitos casos, infelizmente, inclusive limitações cognitivas. Mas o enfoque principal do trabalho da longevidade que você está fazendo junto ao Francisco e tudo mais, é pensando muito também no empreendedorismo da pessoa acima de 60 anos de idade, não é isso? Atividade econômica, ou seja, né, a capacidade produtiva da pessoa longeva, não é isso? Sem dúvida nenhuma, Cid, é um ponto bastante importante do foco da longevidade, é o empreendedorismo dos longevos. Por quê? Os longevos já têm uma experiência bastante grande nos diversos mercados, em diversas situações, e nada melhor do que eles para iniciar um negócio, porque a intelectualidade dessas pessoas, a maioria das vezes, ela está muito ativa. Eu tenho, só para te dar um panorama assim, eu tive um primo que trabalhou na Camargo Correia. E naquela época o Sebastião Camargo já tinha 90 e poucos anos, e ele tinha uma lucidez de 5 minutos por dia. Mas, segundo esse meu primo, nesses 5 minutos de lucidez por dia que ele tinha, ele resolvia problemas que as pessoas não conseguiam resolver nas 24 horas. E dava soluções a coisa. Então, ou seja, a parte intelectual do longevo é muito importante na contribuição a todo e qualquer tipo de negócio.
E o foco da longevidade, em criando essas condições, é um momento na qual esses longevos vão ter oportunidade de ver produtos e serviços e oportunidades de negócio também. Principalmente com a digitalização da sociedade, isso se tornou vamos dizer assim, uma facilidade para os longevos. É o nosso caso aqui, embora vocês não sejam longevos, só eu aqui, mas nós estamos aqui virtualmente conectados, não precisamos estar fisicamente presentes e podemos estar lá o Beraldi em Galha, eu estou aqui no Bretanha, em Gianópolis, você está na secretaria e na cidade, o Felipe está também num outro local aí, e sem dúvida nenhuma nós estamos interconectados, juntos aqui, trocando ideias e discutindo coisas. Para que se tenha uma ideia, Cid, no Brasil, hoje em dia, nós temos mais de 50 milhões de pessoas com 50 ou mais anos, o que representa praticamente 25, um pouquinho menos de 25% da população brasileira. No ano 2030, isso já serão 31%, ou seja, 70 milhões é a estimativa, segundo a Hype 50+, um estudo feito por eles. E o que é importante também mencionar é que, nesse estudo, foi detectado que 40% dos longevos estão insatisfeitos com os produtos e serviços oferecidos. Isso envolve educação, envolve lojas, envolve uma série de coisas. Então, existe uma oportunidade muito grande nas empresas para desenvolver produtos e serviços, incluindo aí educação e uma série de outras coisas para esses longevos. Eu vou dar um pequeno exemplo aqui, não quero me alongar muito, mas, por exemplo, quando eu fui secretário de turismo em Campos do Jordão, nós fizemos uma pesquisa com os turistas lá, ver o que eles queriam da cidade. Os 2 primeiros itens eram tão simples, eles queriam mais bancos para sentarem e queriam banheiros públicos para eles poderem utilizar. Então, muitas vezes a gente pensa em coisas tão grandes, mas falhamos no básico, né? Que é simplesmente bancos para as pessoas sentarem, que é o óbvio, não é muito difícil, e os banheiros públicos para atender esses turistas que lá visitam. Normalmente tem muito visita que vai de manhã e volta à tarde, então eles precisam de um local para se sentir mais à vontade. Então, são coisas como essa que os longevos ou os turistas que estão em visita a uma cidade têm necessidade. Coisas simples. Muitas vezes não é necessidade de sofisticação. O Bruno, eu estava dizendo que uma conexão que a gente faz aqui com a questão da longevidade, né? Milton, inclusive, estava falando com o Poit, com o Wilson Poit, a semana passada, sobre isso, né? Sobre como as pessoas com mais de 60 anos representam o principal grupo para o empreendedorismo, né? E estava falando com o Sebrae a semana passada, que a gente está conversando sobre outras questões, né? Questão do empreendedorismo da pessoa com deficiência. Mas, Bruno, eu queria que você... uma das questões que se coloca, uma grande questão aqui na cidade de São Paulo, é a questão da mobilidade urbana, né? Você mexe com isso bastante, ou seja, você que é um usuário de transporte público, está sempre pegando metrô, ônibus por aí, né? Esse é um tema muito importante. O que você falaria, o que você diria hoje sobre o transporte, sobre a sua experiência de mobilidade na cidade de São Paulo? Eu acho que dá até para fazer um gancho aí com a posição de varejistas e essa experiência que a gente tem na mobilidade junto ao comércio também, porque a gente vai a algum lugar e muitas vezes é uma loja, uma farmácia. E, Milton, olha que engraçado.
quando eu estudei algumas questões também de layout de loja, de varejo, quando você tem degrau, você está inibindo a pessoa de entrar de alguma maneira. O ser humano, ele faz um esforço mental, ele faz o pensamento do mínimo esforço necessário. Então, às vezes você tem uma fachada de 10 metros e você tem uma rampa de 2 metros. Só que, contrariamente, você tem 80% do fluxo das pessoas pela rampa e apenas 20% pelos degraus. O cadeirante, muitas vezes, percebe mais do que ninguém que ele está subindo pela rampa e as pessoas que estão andando também estão subindo pela rampa. E a gente percebe isso no transporte público também pela dificuldade que, muitas vezes, tem gente que fala, eu não vejo muito cadeirante por aí, né? A verdade é, o cadeirante fica inibido de sair de casa, muitas vezes. Mesmo numa cidade que está razoavelmente preparada ou se preparando, né? Então, tanto o transporte público, o poder público, tem que se preparar, né? Tem que oferecer a condição plena de mobilidade para a pessoa com deficiência, como varejista. A gente tem aí exemplos de... eu acho que quando a gente se coloca como a pessoa com mais de 60 anos ou o cadeirante como grupos de consumo, somos significativos. A pessoa de 60 anos, com certeza, diz que o idoso é o jovem que deu certo. Né? Então, a gente tem que olhar como pessoas que têm o direito de ir e vir, que não pode ser tolhido por um ônibus que tem degraus altos ou uma loja que tem degraus na sua entrada e que limitam. Quantas vezes eu não tive que fazer compra na porta da loja, sabe? Por não conseguir entrar. E aí eu aprendi, com base numa amiga advogada que me deu um modelo, eu tenho um Word pronto, eu só troco o nome da loja e a situação, e eu faço uma comunicação extrajudicial para a loja para que ela se adeque e ofereça uma rampa. Porque o lojista, muitas vezes, ele não precisa da multa. Ele precisa da educação e da persistência. Principalmente num pós-pandemia, aí a gente vai ver que o lojista vai ter condição de fazer grandes investimentos. Mas com um pouquinho de bom senso, boa vontade, o indivíduo exercendo também a sua cidadania, a gente pode mudar essas questões no varejo. E no poder público, eu acho que a gente também tem que saber apontar, sem apenas reclamar, mas... Sua conexão está falhando muito. Né? Você vai gaguejando muito, parece. Consegue... A gente não está conseguindo entender. Você está entendendo, Milton? Não, está cortado. Está cortado. Está cortando muito sua conexão, Bruno. Tenta entrar e sair de novo. Eu aproveito e falo com o Milton. Milton, como é que você vê nesse cenário? Está cortando muito sua voz, não deu para entender nada que você falou no final. Bom, vamos fazer um link com o Milton aqui para ver se melhora a sua conexão. Milton, como é que você vê a questão da longevidade, principalmente o empreendedorismo na longevidade, a pessoa longeva participando desse ambiente digital, dessa transformação digital acelerada que nós estamos vivendo? Como é que você vê, quais as limitações desse processo? Né? Como é que você vê um idoso participando disso? Sei. Olha,
eu acredito que ah, essa dificuldade está muito mais em aspectos culturais, que as pessoas já têm um preconceito para com o idoso, e com o longevo, melhor dizendo, e pensa que ele não faz parte. Se você vai em qualquer empresa, em qualquer país, eles focam mais nos segmentos 25, 35, 40 anos. Inclusive, muitas vezes eu vou num banco, às vezes cuidar de um investimento, ele vem me oferecer um produto de longo prazo que vai ser sensacional para os próximos 20 anos. Né? Eu viro para ele e falo assim, 20 anos aonde, cara pálida? Né? Então, eu acho que as pessoas não estão acostumadas e que existe um mercado, né, que somos nós, longevos, com oportunidades para vários tipos de produtos e serviços, só que a mentalidade deles ainda estão nos baby boomers. Né? Se você olhar, nós, na longevidade, tivemos a oportunidade de apresentar a Expo Fórum Longevidade para várias empresas. Várias empresas falaram, olha, nós não temos interesse porque não queremos estar associado com velhos. Né? Então, já é um preconceito, e mal sabe essa empresa, os estudos que nós tínhamos, que o maior consumidor dessas empresas, muitas dessas empresas eram pessoas longevas, e não estava, o foco não estava nos baby boomers, lá nos 20, 30 anos de idade. Os consumidores dessas empresas eram muito mais longevos. Então, eu acho que isso é uma coisa muito importante de se levantar, para que se consiga dar visibilidade para esse mercado, para essas pessoas, e, sem dúvida nenhuma, acabar com esse preconceito. Já aproveitar que o Bruno voltou, muito bem colocado essa que você falou de lojas, que muitas vezes não tem uma rampa para você acessar, lojas ou qualquer outra coisa. É incrível ainda que as pessoas não têm o acesso que deveriam ter junto a uma série de varejos. Eu sou o tipo da pessoa que, onde eu vejo uma rampinha, eu vou pela rampinha, porque é muito mais confortável, muito melhor, tal, tudo. E tem empresas, né, que você não consegue muitas vezes. Eu, muitas vezes, tenho dificuldade de entrar. Eu prefiro andar em plano, em reto, quando muito uma rampa, tal, tudo que está acessando escada de 10, 20 degraus. Eu nem entro, né? Eu nem entro. E, principalmente, isso tem muito em áreas turísticas, né? Você vai visitar um local turístico, você tem 20 degraus para ir, 50 degraus. Eu me incluo fora disso, desse tipo de acesso. Não vou, tá? Cara, o Bruno caiu de novo. Uma pena. O Milton, muito maluco isso, né? A gente não ter uma comunicação voltada para esse público, já que esse público tem um poder aquisitivo reconhecidamente alto, né? E você olha, por exemplo, nos Estados Unidos ou mesmo na Europa, você tem muito da publicidade voltada para muitos produtos, né? E muita comunicação voltada para esse público. Porque eles reconhecem a capacidade de investimento desse público, mas aqui no Brasil isso é só para molecada, né? Publicidade é só para jovem, né? É maluco. Olha, né? Isso aí é uma realidade do mercado. Por exemplo, tampas e produtos. O primeiro contato que eu tive assim eu tinha minha falecida mãe, ela não conseguia abrir uma garrafa de água Minalba,
porque ela tinha artrite e não conseguia. Então, quando eu ia na casa dela, eu ia no mínimo uma vez por semana, ela pedia para eu abrir as garrafas de água para a semana inteira, lá, as garrafinhas de água dela, porque ela não conseguia abrir. Então, que você coloca isso numa série de produtos, para uma série de pessoas, é um fato, né? Você vê muitas torneiras de pias, tem umas torneiras de pia que você não consegue abrir nem fechar, né? Por ela simplesmente você não tem, mesmo você sendo uma pessoa com toda a destreza e esportista, muitas vezes você não consegue. O design por trás disso, desses produtos, é uma coisa incrível, né? Com certeza, não. Eu estava. A gente, outro mercado que não tem, você não vê, difícil encontrar patrocínio, e as empresas também relutam muito em associar suas marcas a esse público, é o da pessoa com deficiência. No Brasil, hoje, estima-se mais de 15 milhões de pessoas. O Ibope fez uma barbeiragem grande. Em 2010, ele falou que seriam 45 milhões de pessoas com deficiência no Brasil. Daí ele voltou em 2018, reanalisou e falou, não, espera aí, erramos. Na verdade, deve ser uns 15 milhões de pessoas. Caiu de 24% da população para 6,7% da população. Olha a barbeiragem que eles fizeram. Então, eu estou tentando jogar aqui na tela, no ar, uma imagem que fala aqui do mercado de idosos, né, de longevos, a população e tudo mais, de poder aquisitivo, uma série de informações interessantes. Milton, eu queria saber o seguinte, outra questão que eu não vejo, né, para melhorar esse cenário é um movimento político, né, voltado para essas pessoas longevas, ou seja, eu não vejo um movimento político de inclusão desse segmento na sociedade. Você vê isso? Não. Foi isso, sei lá, na feira, no não. evento? Olha, não vejo. Eu acho que esse é a grande oportunidade que a Longevidade Expo Forum, lá, lançada pelo Francisco, vai dar e vai começar a catequizar a sociedade para esse tipo de oportunidade de mercado. Tá? A nossa feira, só para falar, ela começa no finalzinho de setembro agora e engloba o 1º de outubro, que é o Dia Mundial do Idoso, que, aliás, poderia ter até um outro nome, Dia Mundial do Longevo, né? Mas é uma oportunidade para que essas pessoas tenham acesso a produtos e serviços que satisfaçam as necessidades delas ou produtos e serviços que já existem, ela não tem contato. Por exemplo, você vê um celular com as teclas pequenininhas ou com os números, com as letras muito pequenas, que eu chamo de nanorótulos, né, de produtos e serviços, são coisas tão simples de fazer e de colocar no mercado que poderia melhorar bastante. Por exemplo, rótulos de produtos que você vai no supermercado, você quer saber quanto tem de sal, quanto tem de açúcar, tal, tudo você não consegue saber. Eu tive recentemente lá na Alemanha e visitei um supermercado, que o supermercado, cansado de pedir para os produtores aumentarem os rótulos, eles colocaram junto com aquela maquininha de cálculo nos carrinhos de supermercado, eles colocaram uma lente de aumento. Então, você pega o produto da prateleira, coloca debaixo da lente de aumento, você consegue ler o rótulo do produto e resolver o problema de milhares de pessoas que tinham essa dificuldade. Então, como eu estou dizendo, são coisas muitas vezes tão simples, né? Lógico, vai ter um custo adicional colocar uma lente de aumento nos carrinhos de supermercado, mas ou pelo menos não precisa colocar em todos, colocar em alguns, mas vai auxiliar as pessoas, não só os longevos, muitas rótulos que você não consegue ler de produtos, serviços, você não sabe o que está escrito lá. Então, numa farmácia também,
Lógico, lá você tem um farmacêutico para te orientar, mas muitas vezes você quer ler alguma coisa e tal, tudo, e eu acho que com uma solução tão simples, uma lente de aumento, num carrinho de supermercado, resolve a dificuldade que as empresas estão colocando, que precisa mudar um maquinário, precisa fazer isso, e realmente a gente entende que é difícil você mudar uma linha de produção que já está há tantos anos assim, e as letras cada dia menores. Mas isso é uma das soluções que pode ajudar as pessoas, a qualquer pessoa, poder ler um rótulo de um produto. Eu quero aproveitar que nós estamos com algumas dezenas de pessoas aqui para lembrar o seguinte, principalmente quem nunca esteve na página da Secretaria e está nos assistindo, por favor, vá lá na área de seguir, de seguir a Secretaria, por favor, clique lá. A gente está fazendo uma campanha, Milton, de pular de 25 mil seguidores agora para 30 mil seguidores. Então, estamos aproveitando para fazer um marketingzinho aqui junto o nosso querido Bruno. Bruno, a gente estava falando, vamos ver se você vai conseguir participar. Estou achando que está meio difícil. Mas, olha, a gente estava falando aqui com o Milton de que a questão do longevo também não tem uma orientação política voltada para o longevo. Você está começando, está liderando um coletivo, né? Você está criando um coletivo político, para atuação política de pessoas com deficiência. Eu queria que você contasse um pouco dessa iniciativa, que me parece uma iniciativa bastante avançada e moderna, e queria que você contasse o que você está planejando. Cid, a gente começou a se organizar com diversos representantes aí de entidades, com diversas experiências de vida e dentro da deficiência, para, em cima de uma pauta muito clara pela acessibilidade, a gente conseguir não só pressionar, mas construir caminhos para atingir o que a gente considera acessibilidade plena, que engloba a acessibilidade universal. A gente fala em arquitetônica, comunicacional, digital e atinal, porque a questão é uma questão importante, mas você não consegue impedir a pessoa de sentir preconceito. Você pode impedi-la de manifestar, né? Através de legislação, através de ação até. Mas como a gente reconstruir essa imagem, ressignificar a deficiência dentro do ambiente público? Acho que tem várias questões, mas uma que eu gosto de citar é que a gente ganha com a deficiência. Ninguém escolhe ter deficiência, mas no fim das contas, se você souber aproveitar isso, é a história de fazer uma limonada, né? Então, a gente está se organizando para melhorar a representatividade, né? Então, desde a questão da pessoa com deficiência visual, a educação inclusiva. Então, é um plano muito bacana, é um plano incipiente, mas é um plano que pode servir de referência para vários municípios, para várias entidades participarem, e sempre com uma pauta muito clara, né? O poder de ir e vir do cidadão, que muitas vezes nos é tolhido. Eu vi você falar tão bem que o pessoal que está em quarentena entende um pouco como é viver com cadeira de rodas, né? Porque a gente fica em casa. Então são questões como essa que a gente acha importante organizar e a gente se unir, porque unidos a gente tem muita força. A gente é um mercado consumidor grande, e cada um faz o que entende melhor, da maneira como pode somar.
Muito interessante, viu, Milton? Muito interessante esse projeto. Eu tenho dito aqui, quase que diariamente, nessas conversas, que nós estamos num momento difícil, né? Passando uma catástrofe. Ninguém nunca imaginava que nós passaríamos. Ninguém não, Bill Gates imaginava. Eu não imaginava que a gente chegaria, não conseguia. Né, muita gente, isso é uma catástrofe para muita gente. E que é importante a gente reforçar, ressignificar, reunir, né, o movimento político das pessoas com deficiência. Porque é em momentos assim que nós recebemos ameaças a direitos historicamente difíceis de ser conquistados, né? Então, tem conquistas que a gente não pode deixar retroceder agora. Então, é muito importante, né, se reagrupar, né, muito parabéns aí por essa iniciativa desse coletivo que você está montando. Por sinal, quem faz parte, quais são os nomes, quem são as pessoas que fazem parte do núcleo duro, vamos chamar assim, desse coletivo? A gente formou um grupo multidisciplinar, né, com pessoas com capacidades e deficiências diversas. Eu, a Selma Rodegueiro, do Instituto Selma, o Sônia Hipólito, que é deficiente visual, a Adriana Godoy é mãe de um menino com autismo e lutou muito pela educação inclusiva na educação pública, em escola pública. Então, somos em 6. A Carol com a gente, a Carol Paraguaçu com a gente, e temos a Fátima também, que é mãe de pessoa com deficiência. Vou só tirar o volume aqui que está cortando. Então, Cid, é um grupo que está sendo criado com uma vocação política de atuação para a construção de uma sociedade mais inclusiva. A gente não quer só reclamar e a gente não quer só pedir, a gente quer pôr soluções mais claras e caminhos existem, né? A gente quer, vamos dizer assim, desenvolver mais a boa vontade do poder público em várias esferas. E o nome é Todos pela Acessibilidade, é isso? O nome desse coletivo é Todos pela Acessibilidade? Todos pela Acessibilidade. Legal. Eu acho legal, interessante que as pessoas que estão nos ouvindo, principalmente aquelas com deficiência, ou que tem alguém com deficiência nas suas em casa, que sabe as dificuldades, os perrengues que a gente passa no dia a dia, principalmente as pessoas mais carentes, né? É importante notarem essa iniciativa e apoiarem, na medida do possível, esse coletivo aí, né? Essa iniciativa de reunião, reunião, né? Dos atores políticos, da militância de pessoas com deficiência, com um fim específico, né? Que é, em grande medida, acessibilidade para todo mundo. Vamos lá. Bom, Milton, me diz uma coisa. Me conta um pouco mais sobre. Eu quero saber sobre a sua experiência, sua visão dessa crise, né? E, por um lado, né, a gente está escuta falar de coisas negativas o tempo inteiro. O que você consegue tirar de positivo dessa crise? Você vê alguma janela de oportunidade, né, no caso específico, para a população com mais idade, para os longevos? Você vê janelas de oportunidades nessa crise? Vejo sim, Cid. Porque o que vai acontecer? As lojas, o varejo, restaurantes, de uma maneira geral, eles vão precisar se adaptar a uma nova realidade. Nessa adaptação da nova realidade, sem dúvida nenhuma, é o momento de abrir espaços também para os longevos e para os deficientes.
O que significa isso? Já que ele vai fazer uma reforma no estabelecimento dele, ou adaptar o estabelecimento dele, ele aproveita, né, o famoso já que. Né? Já que ele vai fazer essa reforma, ele também pode já colocar aqueles que não estão adequados à acessibilidade, já fazer a sua adequação à acessibilidade. Então, eu vejo uma oportunidade bastante boa nesse momento. Além do mais, acredito que o que aconteceu no mundo agora vai gerar mais solidariedade. As pessoas vão ver que não adianta elas estarem bem de saúde, porque pode vir uma outra pessoa e te contaminar. Então, acho que essa solidariedade para com o próximo vai ser exacerbada está exacerbada já durante a Covid e vai se exacerbar mais ainda pós-Covid. Então, acredito que atuações como essa que o Bruno está fazendo lá, ocupando um espaço com todos acessibilidade, o trabalho da secretaria, que nós, com o trabalho da longevidade, na qual tivemos todo o apoio do governador João Dória, do prefeito Bruno Covas, que designou você para representá-lo lá no nosso evento, acho que essas condições que estão acontecendo vão gerar mais visibilidade para esse público que ainda está invisível, né? Ou seja, não existe visibilidade para essas pessoas. Quando você fala no mercado, num consumo, uma coisa, eles não pensam no deficiente, não pensam no longevo, não pensam tudo. Então, eu acho que esse é um momento que vai abrir um espaço maior para nós. Bruno, que janelas de oportunidade você vê? Além da política que você já falou. Olha, eu acho que a questão da solidariedade, ela é um ponto que vem tocando, acho que o coração de muita gente. Mas também parece um salve-se quem puder, antes. Eu acho que é um momento da gente ficar atento à defesa dos nossos direitos. Sofremos aí um ataque duro à lei de cotas recentemente. E tem que estar alerta e unido. Ocupar o nosso lugar de fala. Nada sobre nós. E para esse momento onde a solidariedade, onde o ser humano, como coletivo, também enxergue a necessidade de cuidar de quem precisa, as propostas estejam claras para que haja realmente ganho e haja uma construção de um futuro melhor. Só te interrompendo um pouco rapidamente, mas eu acho muito importante nós conseguirmos, nós, na sociedade, conseguir eleger candidatos com deficiência nas próximas eleições. Faz tempo que nós não temos nenhum representante com deficiência na Câmara Municipal de São Paulo, por exemplo. Então, eu acho muito importante o movimento das pessoas com deficiência se organizarem, né, para garantir, né, a eleição de alguém com deficiência nessa eleição. O Newton falou logo de cara, falou assim, 15 anos, mas deficiência tem desde que o homem é homem, né? Só 15 anos. Então, exatamente, é para você ver, Newton, como nossa agenda ainda está defasada, né? O prefeito, então prefeito, depois governador José Serra, há 15 anos atrás, ele, obviamente, conversando com outras pessoas, a atual senadora Mara Gabrilli e outros, reconheceram que era importante ser criada uma Secretaria da Pessoa com Deficiência, tendo em vista o avanço, ou o pouco avanço, das políticas específicas para pessoas com deficiência.
Então, foi por isso que nasceu essa secretaria. É assim que nasceu essa secretaria. Então, acho que está no momento de novo, né? Daí teve talvez as pessoas ficaram um pouco preguiçosas, até porque vários direitos foram conquistados em alguma medida, mas está na hora da gente reforçar esse movimento político das pessoas com deficiência, lutar contra potenciais ameaças que venham e também garantir uma maior participação política daqui para frente. Então, eu parabenizo você, Bruno, por essa iniciativa. Né? Estamos nos organizando. Todos que quiserem fazer parte e conversar sobre iniciativas, propostas, para a gente poder colocar para o poder público, eu me faço à disposição, aqui pessoalmente pelo Facebook, ou por qualquer outra rede social, porque a gente precisa se unir. A verdade é essa, mesmo as nossas diferenças de necessidades ou de deficiências, a gente tem que estar unido, porque é um momento delicado, no meu ponto de vista. A gente não sabe o que vão ser os próximos orçamentos, né, dedicados às obras de pessoa com deficiência, e a gente tem que estar atento para garantir que a gente não sofra mais. Oi. Ô, Milton, estamos chegando ao final, 1 hora é pouco, a gente acha que 1 hora é muita coisa, mas você vê que quando começa a bater papo, 1 hora voa. Eu queria que você fizesse suas considerações finais sobre os assuntos que nós falamos, né, dando uma perspectiva, inclusive, de futuro aí para a gente. Olha, eu acho que iniciativas como essa do Bruno, a iniciativa sua na secretaria, e outras iniciativas, inclusive como a do Francisco Santos e a nossa lá no Longevidade, que eu acho importante, vai começar a dar espaço a e visibilidade a essas pessoas. O meu sonho é ver, na próxima gestão aqui, nós vamos ter uma eleição aqui até o final do ano, provavelmente, se vai ser adiado ou não, mas vai ter uma eleição agora, nesse ano ainda, e sem dúvida nenhuma, é um momento de que a gente eu gostaria de ver, e tenho esse sonho, de ter um deficiente ocupando uma secretaria que não seja só a da Secretaria de Pessoa com Deficiência. Eu gostaria de vê-lo no transporte, gostaria de vê-lo eventualmente na saúde, em algumas outras secretarias, porque a cabeça dessas pessoas, talvez causado pela própria deficiência, a inteligência, a criatividade e as necessidades e o afã de fazer as coisas mudam bastante. Então, esse é o sonho que eu gostaria de ver, ter pessoas nessas condições, ocupando outros postos que não exatamente só aqueles postos pelo qual que você já imagina que eles vão ocupar. Eles têm que ocupar outros espaços, né? Nós tivemos até presidentes dos Estados Unidos que foram cadeirantes, então, sem dúvida nenhuma, essas pessoas têm muito a contribuir com a sociedade e talvez muito mais que outras pessoas, em função das dificuldades que ela tem. E, para finalizar, convido todos a acessarem o site da longevidade.com.br e se inscreverem lá para o evento, tanto o virtual quanto o físico no futuro. Muito bom, gostei da ideia. Acho que é o meu grande sonho de inclusão, né? No meu caso pessoal, não me verem só como potencial ocupante da cadeira aqui, da pasta da pessoa com deficiência, mas que eu pudesse, como gestor e reconhecido, com uma boa gestão reconhecida que a gente fez, poder ter outras oportunidades aí, né, no quadro aí de secretários ou de gestores públicos. Uma boa ideia, Milton, gostei. Bruno, considerações finais. Seria um grande ganho, é uma excelente proposta. Muitas vezes, né, Cid, a gente é colocado obrigatoriamente todos juntos. A inclusão é mais entre a gente
do que uma inclusão real, né, dentro de toda a esfera pública, privada e tudo mais. Mas sabe, Milton, eu acho que quando você cita transporte, a cadeira de rodas, veja só, a cadeira de rodas ela é a régua da cidadania arquitetônica. Porque se o transporte cabe e atende bem um cadeirante, ele atende muito bem um idoso, ele atende muito bem uma mãe com uma criança de colo, ele atende muito bem toda a gama, né, da variedade humana. Então, é a mesma coisa para uma calçada e assim por diante. Então, sem dúvida, a visão da pessoa com deficiência, ela muda e ela nos torna mais humanos. Sem dúvida nenhuma. Bom, olha, infelizmente deu nossa hora, a conversa está boa, são dois temas muito interessantes, e principalmente conversar sobre não sobre os temas separados, mas sobre essa convergência de temas que nós fizemos aqui, exercitamos aqui durante essa hora. Eu agradeço muito a participação de todos que estão nos assistindo, tem gente aqui que nos acompanha quase todo dia. Lembrando que amanhã tem mais a meio-dia, todos os dias a gente fazendo lives ao meio-dia, convido todo mundo a participar. Milton, meu querido amigo, Bruno, meu querido amigo, muito obrigado pela participação de vocês. Felipe aí, valeu pela intermediação. E é isso. Eu sugiro vocês e quem está nos ouvindo e vendo continuarem essa conversa nos comentários do Facebook. Então, tem uma série de propostas e perguntas que foram feitas que a gente não colocou aqui. Então, eu sugiro que vocês vão para o site da Secretaria, o Facebook da Secretaria, vejam as respostas, as intervenções e continuem essa conversa com as pessoas por lá. Certo? Obrigado. Muito bacana. Um prazer estar aqui. Obrigado a todos. Felipe, pelas dicas. Valeu, meu caro. Obrigado, Milton. Desculpa pela minha falha de conectividade. Muito bacana. Foi ótimo. Obrigado, hein? Tchau. Pode ser.